Aleluias. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Glória a Jesus. É muito bom estarmos retornando à casa do Senhor para continuarmos adorando, exaltando o nome do nosso Deus. Amém? Pegue a sua palavra, sua Bíblia, abra em Miqueias, capítulo 6. Miqueias, para quem está com a Bíblia, abre lá Abacuque, volta um pouquinho, Naum, e aí você vai achar Miqueias. Glória a Deus. Já está aqui no visor. A partir do verso 6. Glória a Deus. Do 6 ao 8. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Queremos descobrir qual é a vontade de Deus? Nessa noite estamos aqui, fazendo a leitura. Esse texto diz que o Senhor, que Ele requer de nós, que a gente se apresente a Ele com misericórdia, sejamos justos e humildes na presença do Senhor. Amém? A cada dia. Não é só hoje não, é todos os dias. Não é fácil, mas não é impossível. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Paizinho querido, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de retornarmos à tua casa, Senhor, para entregarmos toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Paizinho querido, muito obrigada, Pai, pelo dia, pelo descanso, pela reunião em família, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos, Senhor Deus, de nos rendermos a Ti, Senhor, dizendo que só o Senhor é o Deus da nossa vida, só o Senhor é o Deus da nossa salvação. Em Ti confiamos e aguardamos a cada dia, Senhor, pelas Tuas misericórdias, pelas Tuas graça, pelas Tuas bênçãos. Muito obrigada, meu Deus, porque ainda que não sejamos merecedores da Tua graça e do Teu amor, Senhor, ó Paizinho querido, obrigada, Pai, por tudo, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, perdão pelas nossas falhas, Paizinho querido, pelos nossos limites, Senhor, que Tu conhece, Pai, e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda sempre a fazermos o melhor para louvor do Teu santo nome. E assim como nós ouvimos pela manhã, que possamos ser somente obedientes a Ti, para que a Tua graça possa reinar não só nas nossas vidas, mas que possa alcançar toda a nossa família, toda a nossa casa. E nesta noite, Senhor, ainda, Senhor Deus, dando continuidade, Senhor Deus, entregamos os nossos corações nas Tuas santas mãos, entregamos no Teu altar, Senhor, e colocamos diante de Ti toda a nossa casa, porque ainda estamos aqui, Pai, como mães de joelho, filhos de pé, rogando e intercedendo pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos maridos, pelos os sobrinhos, netos, enfim, Pai, toma toda a nossa casa nas Tuas santas mãos, Senhor, e cuida, Senhor, de forma, Pai, extraordinária com cada um, Senhor. Trata com cada um, Senhor, da forma que lhe apraz, conforme está no Teu coração. E nós queremos Te dizer, Pai, muito obrigada por tudo. Essa é a nossa oração. Certos, Pai, estamos, Senhor Deus, elevando a nossa voz
e que está chegando ao trono da tua glória para louvor e honra do teu santo nome. E a igreja diz: amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor e vamos juntos levarmos, Senhor Deus, a nossa adoração ao nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer nossa oração intercessória. Nossa irmã Flávia vai estar intercedendo juntamente conosco. Em nome de Jesus, coloque agora nas mãos do Senhor. Confie que tudo Ele vai fazer a nosso respeito. Amém? Em nome de Jesus. Amém para a igreja. Glória a Deus. Entramos agora, Senhor, na sua presença, Pai. Estamos aqui, Senhor, para te adorar, bendizer o teu nome, Senhor, e colocar, Senhor, em suas mãos, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que às vezes está afligindo nossos corações. Pai amado, Pai querido, sabemos, Senhor, que só em Ti, Senhor, teremos a vitória, Pai. Peço a Ti neste momento, Senhor, que sonda cada coração, Senhor, cada mente, Senhor, aquela mente, Senhor, que esteja, Senhor, atribulada, Pai amado, Pai querido, com os pensamentos, Senhor, que não vai de encontro contigo, Senhor. Vem jogando por terra, Pai amado. Tira, Senhor, espírito de perturbação, de depressão, Pai. Vai, Senhor, de encontro, Senhor, com o seu filho, com a sua filha, Senhor. Nesta noite, Senhor, estamos aqui, Senhor, para nos derramar, Senhor, na sua presença, entregar tudo aquilo, Senhor, que nós não podemos resolver, mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas, Pai. Eu creio, Senhor, que Tu já entrou com providências, Senhor, que o Senhor já foi em cada lar, Senhor, já tocou, Senhor, nos casamentos, Pai amado, já tocou naquele filho, Senhor, que está perdido no mundo, Senhor, mas Tu, Senhor, sabes a hora, Senhor, que o Senhor vai tocar, que o Senhor vai, Senhor, resgatar. Eu creio, Pai amado, Pai querido. Vai de encontro também, Senhor, com as pessoas enfermas, Pai. São tantas pessoas, Senhor, clamando por Ti, Senhor, clamando por uma cura, Deus. Oh, Deus querido, Deus amado, eu Te entrego, Senhor, cada pedido de oração, Pai. Eu te entrego nesta hora, Senhor, a minha vida também, Senhor. Toma, Senhor, a minha vida, toma a minha família, Senhor. Oh, Deus querido, Deus amado, nós sabemos, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Oh, Deus, que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados, Senhor, com Seu Espírito Santo, Pai. Oh, Deus, toma, Senhor, cada causa, Senhor, na justiça, Pai. Aquela causa, Senhor, que Tu pensas que, Senhor, não está agindo, mas Ele está agindo. Eu creio, Senhor, que o juiz vai bater aquele martelo, Pai. Que aquela pessoa, Senhor, que está clamando por Ti nesta noite, Senhor, que vai ter resposta, Pai. Oh, Deus querido, Deus amado, toma o nosso pastor Roberto Barnabé em Suas mãos, Senhor. Nós queremos, Senhor, na cura, Senhor. Nós queremos na restabelecimento da saúde dele, Senhor. Vai, Senhor, de encontro com o Seu servo, Pai. Toma ele, Senhor, fortalece ele, Pai. Mesmo nas horas que ele esteja fraco, Senhor, mas Tu estás segurando na mão dele, Senhor, levantando, Pai. Cuida da família, da pastora Daílze, Senhor, da Roberta, Senhor, do Mateus, Senhor, do Felipe, Senhor. Entra naquele lar, Pai. Entra naquele lar com providências, Pai. Nós cremos, Senhor, que a Sua palavra é uma palavra de vitória. Nós cremos, Senhor, que nós possamos estar, Senhor, firme em Ti, Senhor. E nós cremos, Senhor, na nossa vitória. E é que eu Te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. E amém. E a igreja pode dizer glória a Deus e aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, amém? Pode acender a luz, por favor, em nome de Jesus. Pastora Suzy vai estar aqui fazendo o nosso ofertório, nossos anúncios, amém? Você pode se assentar em nome de Jesus.
Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Vamos aos nossos anúncios do mês, da semana. Então, nós temos aí, todas as segunda-feiras, na direção da reverenda Tânia, o Mimos e Encantos, de 14 às 16 horas. É um trabalho, né, terapêutico, as irmãs vêm para cá para aprender um artesanato, biscuit, né, ponto cruz. Isso é muito bom, gente. Então, se você tem um tempo, das 14 às 16, vem estar aqui com a reverenda, venha aprender algo, ou até mesmo você ensinar algo, né? Que um dom, né, um talento que Deus te deu, que você possa estar contribuindo com a obra do Senhor. Então, está passando aí uma ação entre amigos. Essa ação é do Ministério de Jejum e Oração, que tem o propósito de abençoar aí o evento que vai acontecer, né, o chá, e essa ação está custando R$2. E você vai concorrer, calma, gente, não está na hora, vai concorrer a uma batedeira. Então, é R$2, é agora. É isso aí, gente. Contribua aí com os R$2 e você pode, por esse valor, né, ganhar essa batedeira aí que vale muito a pena, né? Dia 29, quinta-feira agora, acontece o culto jovem. Estará aqui ministrando a palavra o Leonardo Nascimento. 19h30, aí você pode estar nesse culto, convida mais uma pessoa, convida um jovem para estar. E aí, no final do mês, como nós estamos na campanha Mães de Joelhos e Filhos de Pé, aí encerra sempre com esse chá. Esse chá é uma bênção, né? Nós vamos nos reunir, vamos confraternizar e vamos comer bastante também. Então, lógico, né? R$50. Ainda tem vaga, Janá? Ainda tem poucas vagas, você ainda pode aí procurar a Janaína, conversar com ela. E vamos ver aí nessa paleta aí, lindas. Então, no próximo dia 14 de junho, nós vamos fazer o Papo de Mulher. Esse evento a gente faz, bem descontraído. Quem vai palestrar é a irmã Lígia, aquela ali, ó. Irmã Lígia vai estar palestrando a mulher e o seu autoconhecimento. E será lá no Parque Jericinó, a partir das 9 horas. Então, a proposta é, você vai, a mulher vai, né? Vai de tênis, vai de bermuda, leva algo para você sentar ali no chão, leva a sua cadeira de praia. E é muito legal, muito bom. O último foi uma bênção, esse também não vai ser diferente. Mais alguma coisa? Então, nós temos aí, ó, o curso de homens. As aulas começam, né, julho e agosto, aí tem as datas aí, você presta bem atenção aí nessas datas, e vai incluir certificado, confraternização e formatura. Então, o tema é o homem que Deus quer usar e a teologia cristã. Então, vem aprender, vem investir, o investimento é R$40. Ih, mas esse só está fraco, gente. Gente, invista, procure o pastor Júlio, negocia, gente, mas não deixa de participar. Vem estudar a palavra, vem ouvir, vem ali para você aprender. Conversa com o pastor Júlio, parcela R$40, gente, mas não deixa de fazer, não. E vai ser bênção. Mais alguma coisa? Campanha Mães de Joelhos e Filhos de Pé, amém? Você está recebendo aqui nessa campanha, durante esse mês, um mês separado para estarmos orando pelos nossos filhos, e temos feito isso aqui terça de manhã, quinta de manhã, domingo pela manhã, e hoje é o último domingo. Mas, amadas, continue orando pelo seu filho, continue perseverando e espere a resposta, porque Deus tem promessa para as nossas vidas, amém? Os nossos filhos são do Senhor. Pastor, ainda não aconteceu nada, não estou vendo nada. Você é que pensa,
Deus é Deus, Deus é todo poderoso, Deus é grande, é tremendo. Ele é aquele que busca teu filho lá onde ele estiver, ele fala, né? Ele transforma, ele salva, ele cura, ele liberta. Então, minha amada, coloca na mão do Senhor e descansa e confia que o Senhor está te enchendo, está te fortalecendo durante essa campanha. E muitas coisas maravilhosas nós ouvimos aqui e com certeza hoje o Senhor ainda tem uma palavra para nós. Amém? Convido você agora para os dízimos e ofertas. Vamos ofertar e dizimar a casa do Senhor. Quero deixar aqui uma meditação para nós. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Essa é uma passagem que a gente conhece, mas que nos ensina sobre o dízimo e a oferta, que fala assim no versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Né? O dízimo é 10% de tudo aquilo que vem à nossa mão, no nosso trabalho. E Deus é aquele que tem nos abençoado. O Senhor tem nos dado, o Senhor tem feito chegar na nossa casa, e que nós possamos abençoar a casa do Senhor com os nossos dízimos e com a nossa oferta. Possamos honrar ao Senhor e jamais negociar aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem abençoado, tem provido na nossa vida, nada tem nos faltado, nada tem nos faltado. O Senhor nos socorre no tempo oportuno. Quantas vezes, né, a gente já orou, já clamou: Senhor, como que eu vou fazer isso? Pai, como que eu vou resolver essa situação? É nessa hora que a gente faz prova do Senhor e a gente chega diante dele e fala: Senhor, agora me ajuda, porque eu estou precisando desse socorro. Eu estou precisando que o Senhor entre nessa causa financeira, porque Deus, ele se preocupa também com a nossa causa financeira. Deus se preocupa com o estado que você está vivendo agora, com a situação que você está vivendo agora. Você pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, a minha situação financeira está assim, assim, assim. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, porque assim está escrito na tua palavra. É nesse momento que o Senhor fala aqui na palavra, né? E provai-me nisto, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu. Olha que coisa tremenda. Gente, será que tem janela no céu? Será que tem janela no céu? O Senhor está prometendo derramar uma bênção sem medida na nossa vida. Sabe aquele momento que você olha assim: Senhor, da onde que veio isso? Da onde que veio essa provisão? Senhor, olha isso aqui, ó, não está faltando nada. Senhor, estava preocupado, porque às vezes a gente se preocupa mesmo, a gente se preocupa à toa. A gente tem que ir lá para Mateus e lembrar daquela passagem: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu cuido dos lírios, eu cuido das aves dos céus. E a gente fica ansioso com tanta coisa. E o Senhor está falando nesta noite: eu estou cuidando dessa área também. Deus é aquele que chega na hora certa. Deus é aquele que chega no momento certo na nossa vida. Ele faz, amados. Ele não deixa um justo jamais mendigar o pão. Ele provê na nossa vida, porque está escrito na sua palavra que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ele está cuidando do seu povo, da sua igreja, mas que nós possamos também ser fiéis a Ele, ser fiéis, não negociar aquilo que é do Senhor,
dá de coração a nossa parte, mas de gratidão. Senhor, estou trazendo aqui porque eu estou sendo grato a Ti, porque eu reconheço quantas maravilhas o Senhor tem feito na minha vida, quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. Então, amados, vamos fazer isso com todo o nosso coração e com toda a nossa responsabilidade. Eu quero convidar você a ficar de pé. Vamos orar. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Oh, glórias ao Teu nome, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, muito obrigada, Senhor, por tudo que nós temos, Senhor. Obrigada pela nossa casa. Obrigada, Senhor Deus, pelo teto que temos, Senhor. Obrigada, Pai, pela cama que nós temos, Senhor, lugar para repousar, para descansar. Senhor Deus, pela comida que temos, quando chegarmos na nossa casa, lá tem comida, lá tem provisão. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque quando chove, Pai, a água não entra na nossa casa. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos protege. Obrigada pelo trabalho do Teu filho, Pai. Obrigada, meu Deus, porque amanhã ele vai sair, vai trabalhar, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por todas essas bênçãos. Obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor tem provido em nossas vidas. Obrigada pela roupa, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Não tem faltado, Pai, o melhor. Senhor, o Senhor tem, Senhor Deus, nos abençoado. Pai querido, eu creio que o Senhor ainda faz mais e mais daquilo que nós te pedimos e daquilo que nós te pensamos, Senhor. Pai querido, existem pessoas aqui que precisam de uma bênção especial, precisam de um socorro, como foi orado aqui, Pai. Existem pessoas que têm causas na justiça, têm bênçãos para receber. Meu Deus, vai de encontro, Pai, a essa situação, Pai. Deus, abre essa porta, vai jogando por terra todo o impedimento, Pai. Tudo aquilo que está travado na vida dos teus filhos, Senhor, libera essa bênção, Pai. Abre essa porta de promoção, Senhor. Meu Deus, esse trabalho melhor que teu filho está almejando, Senhor, está batalhando, estudando para conseguir o melhor, Senhor. Meu Pai, abençoa o teu povo, para que essa casa, Pai, seja cada vez mais e mais abençoada, Senhor. Deus, abençoa, Pai, usa os teus filhos, Senhor. Seus filhos venham ser bênção aqui neste lugar, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos nesta noite e te agradecemos, Pai, porque cremos num Deus que tudo pode. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você pode dizimar e ofertar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, antes de ouvirmos a palavra do Senhor agora, pastora Rosemary, pode subir, esperando ali um pouquinho. Nós vamos ver um vídeo de uma pessoa muito importante para todos nós, que ele vai falar aos nossos corações para a gente agora, em nome de Jesus. Pode soltar. Aleluia, glória a Deus, amém.
Graças a Deus. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho ele está aqui de volta com a gente, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé agora, em nome de Jesus. Vamos estar orando aqui pela pastora Rosemary, que vai estar ministrando aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita. Senhor, nosso Deus e Pai, eis aqui a tua filha, Senhor. Te louvamos e te rendemos graças, Senhor Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos, reunidos, Pai, para receber de Ti, Pai, ouvir a Tua voz, Senhor, através da Tua filha. Usa com poder e graça, Pai, e visita com poder e graça também a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. A igreja diz... Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém, queridos? Que bom, né, a gente poder ouvir a voz do nosso pastor, né? Com essa cara boa, né? Ele está com uma cara boa, vocês viram, né? Glória a Deus, ele está mais saudável, né? Está com uma cara bem mais saudável, né? Que o Senhor seja abençoado também nessa noite, que nós estamos aqui orando pelo Senhor. E eu estou aqui com essa incumbência, né, de substituí-lo, porque ele deveria pregar hoje, mas não pôde ainda. Mas em nome de Jesus, ele muito breve vai estar aqui. Amém, queridos? Estamos muito felizes nessa noite, porque continuamos aqui na campanha Mães de Joelhos, Filhos de Pé. E hoje, como já foi falado, é o último domingo, então está quase acabando. Então, que você aproveite, né, tudo que tem sido falado aqui, que o Senhor ele venha fixar na sua mente, no seu coração. E tem só mais hoje, terça-feira. E vai terminar no chá, mas o chá é só para mulheres, então hoje é o penúltimo dia. E você acredita que Deus tem ainda algo para falar no seu coração? Amém, queridos? Débora, né? Amém. Estou vendo a Débora ali. Glória a Deus. Ela foi operar a coluna, vocês lembram, né, do caso? Foi operar a coluna, já operou, para a glória do Senhor, né? Hoje já está aqui na casa do Senhor. Seja muito bem-vinda, querida. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no texto em Efésios 3. Nós vamos ler do 14 até o 21. Efésios 3, do 14 até o 21, que vai dizer o seguinte: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite em vós. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Nós estamos aqui com esse texto, né, de Paulo. Aqui, Paulo ele vem falando para a igreja de Éfeso. E ele vem dizendo que ele vai se colocar de joelhos por aquela igreja. Ele fala, eu me coloco de joelhos por essa causa. E aí, qual era a causa de Paulo, né? Paulo orava pela igreja, porque ele queria que eles fossem fortalecidos, né? Que eles fossem fundamentados em Cristo, que eles fossem cheios da plenitude de Deus. Foi isso que Paulo estava orando para que a igreja fosse. Essa era a causa. Ele queria que a igreja fosse uma igreja fortalecida em Deus, cheia da plenitude de Deus, porque ele sabia que quando ele
a igreja tivesse essa experiência com Deus, de ser cheio da plenitude de Deus, a igreja seria uma igreja forte. Porque as coisas que viessem sobre a igreja, ela estaria fundamentada em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse é o projeto que Deus tem para essa igreja. Você recebe isso nessa noite? Que nós sejamos uma igreja fortalecida em Deus, que haja em nós a plenitude do Espírito Santo, para que a gente venha vencer as nossas lutas, as nossas causas, as nossas batalhas. E aqui, essa era a causa de Paulo. E nós estamos numa campanha, mães de joelhos, filhos de pé. E por essa causa é que nós estamos nos colocando nessa noite de joelhos. Amém, queridas? Essa é a causa que nos envolve todos os dias. E nessa noite o Senhor quer dizer para você assim, né? Seja fortalecida em Deus, né? Seja cheia da plenitude de Deus. Você, mulher, que está aqui para interceder pela causa do seu filho. Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É o que nós lemos aqui. É a palavra do Senhor que nos garante infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, queridos, quando uma mãe se coloca de joelho pelo seu filho, assim como Paulo se colocou aqui como intercessor, ele estava intercedendo, você, mãe, né? E você, pai também, mas a nossa campanha está mais focada na mãe, né? Não que a mãe não precise do pai, óbvio, amém, Xandão? Tem que participar, né? Tem que ser ativo, o pai tem que estar junto na oração. Agora, ainda que o pai esmorecer, como a gente vai ver aqui em alguns exemplos que a gente vai estudar, ainda que o pai não esteja presente, a mãe está sendo chamada nessa noite a não desistir do seu filho, amém, queridos? A não desistir dessa luta, né? Porque existe um Deus que está te fortalecendo, né? E essa é a ideia central de que a gente quer falar aqui. Quando uma mãe se coloca de joelho, o seu filho, ele está de pé. Em nome de Jesus, o seu filho vai estar de pé. Podem vir os laços, podem vir as setas malignas, mas em nome de Jesus, pela oração de uma mãe, o seu filho é mantido de pé. O seu filho é cuidado pelo Senhor, porque uma mãe, ela jamais vai desistir de orar pelo seu filho. Amém, queridas? E ainda que ela se esquecesse, a Bíblia fala isso, Deus todavia estaria cuidando desse filho, porque Deus é um pai. Quando Paulo fala aqui, ele fala assim, olha, eu me coloco de joelhos por essa causa diante do Pai. Né? Porque ele sabia, ele tinha convicção, ele tinha intimidade com o Pai, porque ele sabia que o Pai, ele era capaz de cuidar. Né? Nós sabemos que a figura de Deus, né, é figurada no Pai, a gente tem essa ideia, né? Porque Deus, ele é mencionado na Bíblia praticamente inteira como o Pai. Né? Então, quem é o nosso Pai? Né? O Pai é aquele que nos dá segurança, né? É aquele que a gente sabe que pode contar, e quando a gente perde, a gente sabe que perdeu um grande alicerce. Eu perdi meu pai, e quando eu perdi meu pai eu tinha 27 anos, meu filho tinha 2 anos. E quando isso aconteceu, foi muito triste. A gente perdeu assim, aquela referência, aquela proteção. Eu pensei, Deus, não tenho mais meu pai para me proteger. Né? Então, Deus, ele é assim, ele é aquele que nos protege, né? É aquele que cuida de nós, é aquele que está em todo momento ao nosso lado. E era a esse Deus que Paulo orava, dizendo assim, por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai. Então, queridas, creia, você está de joelho diante do Pai. Você crê nisso nessa noite? É diante do Pai, você não está de joelhos, né? Porque estar de joelhos não significa só exatamente o ato físico de se ajoelhar, porque às vezes você não pode, né? Questões físicas, né? Às vezes a pessoa já operou o joelho, né? Como eu, né? E outras pessoas às vezes têm problema, não pode ajoelhar, mas significa o ato de você estar em submissão a Deus, de você estar em reverência ao Senhor. Então, se coloque em reverência, em oração pelo seu filho, porque você vai estar orando
ao Deus que é o seu pai, e é um pai que te ama, né? É um pai que te abraça, é um pai que está preocupado com você. Você crê nisso? Que Deus se importa, né? A pastora falou aqui, e eu também tenho sempre esse hábito. Deus se importa com a nossa integralidade, querido. Ele não se importa apenas com a nossa vida espiritual, não. Porque às vezes a gente acha, né, que Deus só está preocupado se eu estou vindo na igreja, se eu dei o dízimo, se eu não dei. Não, queridos, Deus se importa com você na sua íntegra. Se tem um sofrimento, se tem uma causa que está te angustiando, se tem algo que está tirando a sua paz, essa causa é do Senhor. Você crê nisso? Coloque isso diante do Senhor. Ele está interessado na sua vida, na sua íntegra. É espírito, alma e corpo. Né, como bem diz o nosso pastor Barnabé, o nosso corpo ele é apenas uma cabana, não é? Que abriga esse espírito e essa alma. Então, queridos, o nosso espírito ele se comunica com o Espírito de Deus e o Espírito de Deus está nesse lugar. Então, você pode comunicar aquilo que tem atrapalhado a sua vida, aquilo que tem te feito, sabe, ficar desanimado ou te deixar em dúvida. Nessa noite o Senhor te chama e Ele diz para você, eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai e estou com você. Então, queridos, como a gente está trabalhando esse tema de mães de joelho, eu vou falar aqui, né, fazer uma síntese rápida de alguns exemplos bíblicos de mães que oraram pelos seus filhos. Elas são bem desconhecidas, né? Vamos dizer, né? São muito desconhecidas. É uma campanha atrás da outra, todo ano a gente volta nelas. E nós vamos começar por ordem alfabética. Se alguém falar quem é, vai ganhar uma bala. Qual a mulher que eu vou falar? Ana, muito bem. Então, esses são os exemplos de mulheres que oraram pelos seus filhos. Então, Ana, essa história está lá em 1 Samuel 1. A gente já conhece a história, então não vou repetir muitas coisas. Mas eu aprendi, não é, que a gente também não pode omitir determinadas informações, porque pode ter pessoas aqui que nunca ouviram a história de Ana. Alguém nunca ouviu a história de Ana? Faz assim com a sua mão. Então, tá vendo? A gente sempre tem alguém que não ouviu, então a gente não pode omitir. Isso daí faz parte, né, dos nossos estudos, né? A gente precisa disso. Então, Ana, ela era uma mulher que ela era estéril, ela não podia ter filhos, não é? Só que naquela época, seu marido, ele poderia ter 2 mulheres, então ele tinha uma outra mulher que o nome dela era Penina, e essa mulher tinha filhos com ele, mas Ana não tinha filhos, né? O nome dele é Eucana. Então, ela não tinha filhos e a outra mulher a irritava, a humilhava, não é verdade? Então, ela orava com amargura, né? Ela chorava, pedindo a Deus que lhe desse um filho. Então, aconteceu que Deus deu a ela o filho dela, Samuel. Né? Depois dela orar, depois dela pedir, depois dela suplicar e passar por determinadas situações de humilhação, mas o Senhor contemplou Ana na sua humilhação. Então, Deus, ele nos contempla nas nossas tristezas, né? Nas nossas humilhações. Se você, porventura, tem sido humilhada ou humilhado, creia que essa causa é do Senhor. Amém, queridos? Por essa causa, você se coloque de joelhos, que eu creio num Deus que muda situações. É por isso que a gente está vendo os exemplos aqui de mulheres que tiveram as suas vidas transformadas e, através do posicionamento delas, os filhos delas foram também alcançados, né? Os filhos dela foram abençoados, foram vitoriosos. A segunda é uma mulher que eu gosto muito, né? Eu sempre falo dela, vocês já devem até ter percebido, que é Agar, né? Agar era a mulher que foi... a história dela está lá em Gênesis, nos capítulos 16 e 21. Né? Ela era uma serva de Sara e Abraão. E ela teve... né, ela foi oferecida, né, também nessa cultura onde o marido podia ter uma outra mulher para que ela gerasse filhos. E ela também teve um filho,
Só que depois que o filho nasceu, quando Sara teve o filho dela, aí Agar, ela foi expulsa da casa juntamente com seu filho Ismael e foi pelo deserto, né, afora, apenas com um pedaço de pão e um pouco de água para sobreviver, né, à sua própria sorte. Então, essa é Agar. Joquebede, né, foi uma mulher que salvou seu filho Moisés da morte com uma grande estratégia de coragem, né? E a última é Maria, né, que é a mãe de Jesus, aquela mulher que, sendo solteira, sendo noiva, mesmo assim aceitou o chamado para gerar o Filho de Deus no seu ventre, numa situação totalmente adversa, né, onde ela poderia ser totalmente julgada, onde poderia acontecer coisas sérias e graves com ela, num contexto muito difícil, ela aceitou a missão de gerar o Filho de Deus. Então, queridas, essas mulheres que estão aqui, que nós falamos aqui, elas tiveram algumas situações que elas viveram em comum, né? Todas essas 4. E aí eu quero agora que a gente reflita um pouco sobre essa situação que elas viveram. 2 cenários que foram comuns a essas mães, foi sofrimento e foi o choro. Elas sofreram e elas choraram pelos seus filhos. E esses exemplos, eles estão aqui na Bíblia e eles servem também para nos ensinar. Porque muitas vezes, quando nós estamos sofrendo ou quando estamos chorando, a gente acha que acabou para a gente, né? Quando a gente chora por um filho, sofre por um filho, eu acredito que talvez esse seja um dos piores sofrimentos, né, que possa existir para uma mulher. Eu acredito nisso, né? Então, essas aqui, elas passaram por esse sofrimento. Ana, ela chorou profundamente. Vocês lembram que ela foi confundida até que ela estava bêbada, porque de tanto que ela chorava, porque ela estava sofrendo, porque ela não podia gerar um filho. Agar, ela chorou no deserto de desespero, porque quando ela se foi, ela colocou o filho dela embaixo de uma árvore e sentou longe para não vê-lo morrer, porque ela não via mais nada que pudesse acontecer para salvar a vida do filho dela. Então, ela chorou também, né? E quando ela chorou, ela chorava tanto que ela não conseguiu ver que o milagre já estava até sendo providenciado, porque Deus já tinha colocado um poço ali com a água que ela precisava, mas ela estava lá envolvida no sofrimento dela, porque ela estava vendo a hora de perder o seu filho, e ali ela chorou amargamente. Maria, você consegue imaginar o sofrimento de Maria quando ela viu Cristo sendo crucificado? Aquele homem inocente, né, pagando pelo pecado da humanidade, brutalmente assassinado, um homem, sabe, que só fez o bem para as pessoas. Então, queridos, olha a situação que Maria também viveu de sofrimento. Então, o que a gente pode chegar, né, o que a gente pode pensar sobre isso aqui? Se você ou se nós estamos sofrendo pelos nossos filhos, existe um Deus que está cuidando de nós. Existe um Deus que está no controle da vida dos nossos filhos. Irmãos, eu quero profetizar, né? Profetizar para a sua vida, para a minha vida. Os nossos filhos, eles estão sendo alcançados pelo Senhor. Os nossos filhos são bênçãos. Os nossos filhos estão sendo cuidados, tratados pelo Senhor. Então, por mais que o choro dure uma noite, eu creio que a alegria vem pela manhã. Você crê nisso? O choro pode durar, mas a alegria virá. A alegria virá. As lutas, elas vêm sim, mas a vitória também ela chega para nós. Ela chega e a gente vê ao longo da nossa caminhada, se nós olharmos para trás, nós vamos ver o quanto Deus já fez por nós, o quanto Deus já fez pela nossa família. E aí, às vezes, eu fico pensando, às vezes eu olho para trás, assim, na minha própria vida, e vejo meus filhos, né? Aí fico vendo meu filho grandão lá, né? Bonitão. Não que... toda mãe é assim mesmo, né? Mas meu filho é bonito mesmo, né? Na verdade, a minha filha também é linda, né? E eu olho, assim, às vezes para eles, né? Aí eu vejo ele bem altão, né?
o pastor trabalhou lá em casa, né? Conhece o Adler, o esposo da pastora Suzy, agora esqueci, também conhece meu filho, né? Quando ele chega em casa, é um furacão entrando, né? Aquele garoto grandão, buzinando a moto, não sei o quê. E às vezes eu olho assim para ele e falo, meu Deus, olha o tamanho que meu filho está, né? Aí vejo minha filha tão linda, né? Gente, mãe é assim mesmo, tá? Mãe é assim mesmo. Né? Vejo minha filha tão linda, minha filha, 24 anos, acabou de se formar, né? Poxa, é uma advogada, fez a prova da OAB, passou, isso me dá um orgulho, né? Me dá um orgulho tão grande. E as irmãs aqui íntimas, sabe o quanto nós oramos para que ela passasse nessa prova, né? O quanto a gente lutou, batalhou. Aí eu me lembro de eu saindo daqui do culto toda quinta-feira, de bicicleta voada, para pegar ela lá na estação de bicicleta e trazer para casa um Cabral. Então, irmãos, a vida é uma luta mesmo. Sabe, é uma luta, você acorda, tem que brigar, tem que encarar seus desafios, não tem para onde você correr, porém, o Senhor está no controle, e o Senhor tem bênçãos para as nossas vidas, bênçãos para a nossa família, para os nossos filhos, e às vezes, quando a gente está chorando ali na hora da luta, aí a gente, né, sofre mesmo. Quantas vezes eu ficava em casa desesperada, porque ela ia vir daquela faculdade lá, Veiga de Almeida, lá em São Cristóvão, né? Passava ali, vinha de trem. E aí eu tinha muito medo, ela chegava em casa quase 11 horas da noite. E aí sabe o que Deus fez? Providenciou um amigo, um menino enviado de Deus para poder vir com ela. Todos os dias ele entrou na faculdade depois dela, né? E vinha com ela até Marechal Hermes, e dali só que ela vinha sozinha. E eu louvei a Deus porque o Senhor entrou com providência. E aí, esses pequenos detalhes, eles precisam ser valorizados no nosso dia a dia, porque é assim que Deus cuida de nós. Você não precisa ficar esperando Deus fazer coisas mirabolantes, né? Nós precisamos estar atento ao cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E Ele está cuidando de nós, ainda que a gente esteja passando por problemas, né? Por sofrimento, ainda que a gente passe por choro, mas, né, o Salmo 56, verso 8, vai dizer que Deus recolhe as nossas lágrimas. Você crê nisso? Deus recolhe as nossas lágrimas, querido. E no Salmo 126, 5, vai dizer que quem semeia com lágrimas colherá com júbilo. E eu creio nisso. Amém? E eu já estou colhendo. Você tem colhido aí, queridos? Você tem colhido, sabe, os frutos daquilo que você semeia, porque a palavra de Deus, ela fala assim, né? Aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Você crê nisso nessa noite? Então, semeie o amor, né? Semeie o cuidado, e é isso que você vai colher, porque o Senhor, Ele tem bênçãos para nos dar. Isso daí é fato. Bom, elas enfrentaram esse sofrimento e esse choro, mas o Senhor entrou com providência. Agora, a outra situação que elas enfrentaram foi, além do sofrimento e do choro, elas enfrentaram o medo. Você imagine, né, Ana, quando ela entregou o seu filho, ela prometeu, né, Ana, aquela mulher lá do início, né, que não podia engravidar, que Deus deu a ela o filho que ela pediu, depois que ela chorou tanto, ela falou assim, Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu vou entregar ele para servir lá no templo, na sua casa. E assim Ana fez. Ela pegou o filho dela, entregou no templo. Mas eu como mãe, você como mãe que está aqui, até como pai, você consegue imaginar isso, né? Nasceu o seu filhinho, né? Acabou de amamentar, você vai pegar aquele seu filhinho amado, querido, e fala assim, toma aí, ô sacerdote, toma aí, cuida, agora é contigo. Eu falei que, né? Com certeza ela teve medo, irmãos. Com certeza, para pensar assim, né? Vamos entrar no contexto da história. Será que vão cuidar bem dele? Né? Será que vão dar a comida dele direitinho? Ai, meu Deus, será que alguém vai se brigar com ele? Ai, meu Deus. Então, com certeza, ela teve medo. Mesmo ela tendo prometido, ela enfrentou o medo dela, entregou o filho para lá. H, ela chorou. H, ela teve medo também ao enfrentar a maternidade sozinha, né? Porque
Lá, quando ela estava lá no deserto, que Deus falou para ela, levanta, Agar, pega aí o seu filho e segue. E ela teve que ir sozinha, porque o pai da criança, né, já tinha falado para ela, vai. Por trás dessa história, existe a permissão de Deus, amém, queridos? Deus falou com ele que era para ele deixar, né, ela ir, que era plano de Deus, porque ele tinha um plano diferenciado para Ismael, que ele ia fazer de Ismael um grande povo, né, que não seria ali na casa deles. Então, ela foi e ela teve que enfrentar a maternidade sozinha. Nós já conversamos sobre isso aqui no curso de mulheres, né? Uma mulher que enfrenta uma maternidade sozinha é uma super poderosa. Amém, queridas? Porque são muitas responsabilidades, querido. Muito bom é quando você tem um companheiro para dividir essas responsabilidades, né? Porque educar um filho é muito difícil. É muito difícil, ainda mais nos dias de hoje, né? Mas aí ela foi lá e enfrentou, né, o medo dela, pegou o filho dela, falou, vamos embora. E foi, e criou o filho dela. A Bíblia falando dela, acho que a última vez que fala é quando ela casa o filho, né? Ela pega o filho dela, criou, educou, ele fez uma profissão e depois ela casou ele. E aí acaba a responsabilidade dela, né? Porque aí o cara já está casado, já está grande, vai cuidar da vida dele. Mas ela enfrentou os medos dela, foi lá e teve sucesso. Joquebede, né, ao colocar o filho dela no cesto e deixar lá para poder ir na beira do rio, será que ela não teve medo de fazer isso? Ela deve ter morrido de medo. Aí, só que ela não tinha para onde correr, irmãos, né? Ela não tinha para onde correr. Se ficasse, o garoto ia morrer. Ali ela pensou, Deus, tem uma chance. Eu vou botar meu filho no rio. Senhor, eu vou botar lá, meu Deus. Ela deve ter ficado desesperada em casa. E o que aconteceu com essas mulheres, né? Elas tiveram vitória. Porque em meio ao medo delas, Deus entrou com providência. E fez com que tudo acontecesse para que aqueles meninos fossem salvos e fossem resgatados. Porque Moisés tinha uma sentença de morte lá para ele. Ele não teria como viver, porque o rei tinha mandado matar todos os meninos dos filhos dos hebreus que nascessem. Mas ali, né, mesmo com medo, ela foi lá e enfrentou o seu medo, né? Eu não sei qual é o seu medo nessa noite, né? Talvez você tenha muitos medos. Eu sei que quando meu filho nasceu, né, quando eu fiquei sabendo que estava grávida, quando o médico falou assim, olha, você está grávida. Aí eu falei, grávida? Ele é. Aí na mesma hora, a primeira coisa que eu pensei, né, isso aqui é fato, né, é verídico. A primeira coisa que eu pensei foi assim, Deus, agora eu não posso mais morrer. Essa foi minha frase, né? Que eu falei, meu Deus, porque eu sempre fui uma pessoa que falei assim, eu não tenho medo de morrer, não, minha vida está na mão de Deus, né? É Ele que sabe o momento. Mas quando o médico falou que eu estava grávida, a primeira coisa que eu pensei lá no consultório, eu falei, meu Deus, não posso mais morrer agora, porque eu tenho um filho para cuidar, né? Aí eu comecei a pensar, e se eu morrer, com quem vai ficar meu filho? Quem vai cuidar do meu filho? E aí, toda vez que eu estava numa situação de risco, porque quem mora no Rio de Janeiro, trabalha no centro da cidade, principalmente, trabalha para lá, sabe do risco, né? E imagine eu que trabalhei lá em Bom Sucesso durante 8 anos, trabalhei no Jacarezinho, enfim, irmãos, eu trabalhei em muitas áreas de risco, né? Até eu me aposentar, Deus me guardou muito, né? Então, toda vez que eu estava na área de risco, eu pensava, Deus me guarda, meu Deus, porque eu tenho filhos para criar, né? Aí depois que Miguel nasceu, passou a ser o Miguel, né? Meu neto. Eu falei, não, eu ainda quero ver meu neto crescer. Então, queridos, a gente tem muitos medos, porque a gente vive hoje numa situação, né, o mundo moderno, né, com essa tecnologia, né, que a gente tem aí. Queridos, é muito medo e é muito sério, e eu quero deixar essa palavra para vocês, né, porque eu não tenho mais filho pequeno, eu tenho meu neto, mas infelizmente, ou felizmente, né, a responsabilidade da educação dele não é minha, não é psicóloga, né? É com os pais, né? Da irmã Lígia ali que não me deixa mentir. Mas, né, a gente tem um medo, porque hoje, quando o seu filho, ele senta no quarto ou na sala ou em qualquer lugar e ele tem aquele celular ali, ele tem o mundo na palma da mão dele, irmãos. É tudo, ele tem acesso a todo tipo de informação. Então, esse medo, né, ele é um medo vigente, assim, ele é muito vivo dentro de mim, porque muitas coisas podem estar na tela daquele celular.
E se você não vigiar, se você não cuidar do seu filho, você pode sofrer uma decepção amarga, você pode amargar isso no futuro. Porque ali entra todo tipo de informação para ele. E muitas vezes os pais não estão nem aí, porque eles também querem estar na tela do celular, né? Eles também querem ver, enfim, às vezes para ver, sabe, vídeos tão, né, desnecessários, mas aí a pessoa está ali e o filho está lá do lado no celular. Então, querido, tenha essa preocupação, porque o mundo, né, ele está realmente muito difícil para os nossos filhos. Eu louvo a Deus porque os meus já são criados, porque eu acho que hoje, se eu tivesse que ter um filho, se eu estivesse ainda na idade e tal, né, de jovem, começando a vida, eu nem sei se eu ia querer ter filho, porque está tão difícil, mas eu creio que em meio a essa dificuldade, nós temos alguém que vai nos ajudar. Você crê nisso? Porque o Senhor, Ele está cuidando. Eu volto a falar isso, né? Os versículos lá de Isaías 41, 13, ele vai dizer que Deus ajuda e fortalece. E no Salmo 118, 6, vai dizer que não temerei, Deus está comigo. Amém, queridos? Então, quando os nossos filhos, eles saírem, sabe? Quando os nossos filhos estiverem na rua, a gente precisa confiar nesse Deus que está cuidando de nós, porque nós não estamos de joelhos diante de uma pessoa qualquer, né? É diante de um Deus que é Pai e diante de um Deus que é poderoso, e Ele está aqui cuidando de nós. Nós falamos aqui de duas situações que elas enfrentaram, de desafios. E agora nós vamos falar de duas atitudes que elas tiveram para enfrentar esses medos e esses sofrimentos. E a primeira que elas tiveram para poder enfrentar isso, e é que eu quero declarar para nós, é a fé. Elas acreditaram que Deus poderia mudar aquela situação. Acreditaram. Fé é isso, você acreditar. Mesmo que você ainda não esteja vendo, mas você acredita que vai acontecer. Porque isso é fé. Porque você tem uma fé que acredita no que está, né, na sua cara ali acontecendo, isso aí qualquer um tem. Mas você acreditar, confiar que Deus vai mudar determinada situação, querido, isso é fé. E essa fé é a fé que Deus quer que nós tenhamos. Essa fé que gera frutos em nós, né? Porque a gente mesmo ali, no meio da tristeza, no meio da doença, no meio da amargura, no meio do problema, a gente está crendo que aquela situação vai mudar. E quando você crê, o Espírito Santo, ele entra e move, e ele muda a situação. Porque o Espírito Santo, ele está conosco, né? Você se lembra da história, Jesus morreu na cruz, foi para o céu e falou: eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, ele vai estar com vocês todos os dias, amém, querido? É todos os dias, ele é uma pessoa. Hoje eu falava até para uma irmã aqui da igreja isso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? A gente já teve vários cursos sobre isso. Então, entenda que ele é o seu amigo. Ele é aquele com quem você pode compartilhar as suas tristezas, as suas amarguras, os seus problemas, as suas alegrias, as suas frustrações, as suas petições, né? Então, se você vai orar, a Bíblia fala orar sem cessar. Então, você pode ficar com o Espírito Santo todo o tempo mesmo. Deus, olha aí meu filho não chegou ainda. Jesus, cadê meu filho? Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, vai lá no coração do meu filho. Porque o Espírito Santo, ele está conosco todos os dias, em todas as situações em que nós estamos vivendo. E é isso que nos fortalece. Porque quando nós sabemos que tem alguém conosco, nós não ficamos mais fortes, né? E isso é fé. A nossa fé é, sim, acreditar que o Espírito Santo está passando conosco, né? No caso de Ana, lá em 1 Samuel 1:10, diz assim: ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito. Essa aqui era uma oração de súplica, era um pedido de socorro. E quando ela fez isso, nesse momento, aí o que aconteceu? A sua oração foi atendida, né? Aí Deus foi lá e concedeu a ela o desejo do coração dela, porque ela teve fé, não é?
Maria. Eu queria agora que vocês acompanhassem comigo lá em Lucas 1:34. Nós vamos ler aqui como que foi essa conversa, né? Essa conversa do anjo do Senhor com Maria. Ele falou para ela assim, olha, vamos começar no 30, né? Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos para o 37. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, queridos, essa ação de Maria aqui é uma ação de alguém que acreditou naquilo que o anjo chegou para ela e falou. Ela teve fé. Aí ela falou, né, ela não entendeu em princípio. Ela falou, não estou entendendo, porque eu não tenho marido, eu sou solteira, né, eu sou virgem, como é que eu vou engravidar? E aí o anjo falou, não, vai descer sobre você o Espírito Santo, você vai conceber, você vai dar à luz, né, ao Filho de Deus, ao Redentor da humanidade. Então, o que ela fez? Ela falou, então tá bom, já que é assim, né, já que o Senhor está dizendo que para Deus não tem impossível, então, se é assim que o Senhor quer que eu seja a geradora do Deus vivo que vai vir aqui no mundo para poder salvar a humanidade, então eis-me aqui. Irmãos, nós precisamos viver de fé. Precisamos acreditar. Quando, né, a palavra do Senhor ela nos garante alguma coisa, a gente precisa acreditar. Porque o Senhor ele vai prover os meios para que a promessa dele seja realizada nas nossas vidas. Amém, queridos? Deus vai prover, ainda que não, sabe, a gente não pode ser irresponsável. A gente não pode fazer coisas que estejam fora da palavra de Deus, né? Porque tem coisas que às vezes a gente faz errado e aí não dá certo, a gente quer jogar a culpa em Deus, né? A gente quer falar, mas Deus não viu isso? E às vezes a gente nem orou, às vezes a gente nem perguntou ao Senhor, Senhor, eu tenho esse sonho no meu coração. É da tua vontade? Senhor, fala comigo. Amém, queridos? Você tem essa intimidade com o Espírito Santo? Porque você precisa ter. Se você não tem, começa a buscar. Porque quando a gente tem que dar algum passo, né, algum passo que é mais adiante, a gente não pode ir sem a direção de Deus. Você entende isso? Ah, mas não pode ir mesmo, né? Às vezes a gente faz algumas coisas sem orar, sem que Deus tenha, né, em dúvida. Né? Aí a gente tem que parar. Se você não está em paz, você para. Né? Recebe essa palavra nessa noite? Se você está caminhando para tomar uma decisão, mas o teu coração não está em paz, segura aí, né? Segura aí, porque não é o momento, né? E eu falo por experiência própria, porque talvez se eu tivesse avançado, eu teria feito a coisa errada. Mas o Senhor, Ele nos constrange. Só que às vezes o Espírito Santo fala conosco, mas a gente não está dando muita atenção não, né? Já viu isso? Né? Porque a gente sabe, querido, você sabe quando Deus está te incomodando? Se você não sabe, então, essa intimidade com o Espírito Santo vai fazer você entender isso. Porque quando você tem intimidade com Ele, Ele fala com você em todo o tempo. Em todo o tempo, irmãos. Né? O Senhor, Ele vai ali falando, não precisa. Eu sei que Deus tem as formas, Deus tem multiformas, né, de agir. Ele pode trazer um irmão para te dar uma mensagem, né? Ele pode falar com você de várias formas, mas ele pode falar com você de uma maneira que só você e ele entende. E eu amo essa intimidade com Deus. Eu amo quando eu ouço a voz de Deus aqui, olha, firmando, fortalecendo aquilo que eu preciso. Creia, querido, que o Senhor, Ele pode e Ele quer fazer isso com você. Ele quer ter essa intimidade com você, né? Então, Maria teve essa intimidade com Deus e aceitou. Então, essas mulheres aqui que a gente está falando, elas tiveram essa fé, sabe? Elas tiveram essa fé.
Hebreus 11:1 vai dizer que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, queridas, eu creio que a nossa fé, ela vai fazer com que os propósitos de Deus se cumpram na vida dos nossos filhos. Amém, queridos? Porque eu tenho fé. Eu orei pelo meu filho, né? Eu orei pelo meu filho no meu ventre, então eu tenho fé que Deus estará sempre guardando ele e que no momento de Deus ele estará novamente no altar do Senhor, né? Ele está de pé, ainda que não esteja tocando aquele teclado maravilhoso aqui no altar do Senhor, mas ele está de pé, porque eu estou orando por ele, a igreja ora por ele, amém, queridos? O nosso ministério de intercessão ora pelos nossos filhos sempre, então eles estão de pé, e eles vão se manter, porque a nossa fé é num Deus que faz isso, que cuida, é num Deus que honra. Deus honra as nossas orações, queridos. Então, a gente não pode perder a fé, né? A nossa fé é que ela venha ser, a cada dia mais, ela venha ser avivada no Senhor. Aí nós vamos agora, né? A gente já está quase terminando, a gente vai ver agora uma outra atitude que elas tiveram, foi estratégia. Muitas vezes a gente faz as coisas sem estratégia. E aí é que dá errado, né? Porque a gente tem que orar, agir da forma certa, né? Porque se a gente ficar fazendo a coisa errada, querendo o resultado certo, isso não vai acontecer, queridos. Se você dá um mau exemplo para o seu filho e quer exigir, e se eu dou, né? Não é você não, eu, vamos falar assim, se nós damos um mau exemplo para os nossos filhos, como que a gente vai querer que eles sejam diferentes, né? A gente não tem como cobrar, né? Então, a gente precisa ter estratégia para a nossa vida com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos irmãos da igreja. Então, nós vamos agora refletir sobre a estratégia que elas tiveram. Vamos falar de Joquebede. Joquebede, ela fez um cesto para botar Moisés de junco de papiro, revestido com betume e pinche, para poder torná-lo impermeável, né? Ela queria botar ele na água, então ela preparou aquele cestinho de forma que a água não entrasse, né? Que ele ficasse ali boiando sem entrar água. E ela levou ele no ponto certo, no ponto estratégico, né? Onde estaria uma princesa tomando banho, levou lá para perto, a filha acompanhou, mandou Miriam ir lá olhar direitinho para ver o que ia acontecer. Embora ela não tivesse certeza ainda do que iria acontecer, ela tinha fé. Mesmo com medo, ela tinha fé. E ela teve o quê? A estratégia. Olha bem, medo superado pela fé e vitória alcançada pela estratégia que ela usou para que Moisés fosse salvo. Então, ela não colocou ele de qualquer jeito, ela pensou nas coisas que iam favorecer que Moisés fosse salvo. E aí o que aconteceu? Ela mudou aquela sentença de morte. Amém, queridos? Porque ele foi pego pela princesa, né, que se tornou a maternança, é isso? Né? Teve uma pregação muito linda aqui da Lígia falando sobre isso. Ela se tornou a mãe de Moisés, uma mãe do coração, né? Aí ela ficou ali e depois, inclusive, mandou, né, de volta para a mãe biológica para que ela criasse ele até ele ficar grande. É uma história muito bonita. Se você não conhece a história de Moisés, né, vale a pena entender melhor. Mas hoje não é o momento, né? Aqui nessa pregação não vai dar para a gente explicar. Mas o fato é, houve estratégia também para que Moisés fosse salvo. Agar, ela também teve estratégia. Ela se levantou, ela se ergueu e pegou o filho dela. Porque tem muitas mães, né, que às vezes os pais abandonam, e aí ela fica prostrada, queridos. Fica prostrada, fica arrasada. Ai, meu marido me abandonou. E o filho fica jogado para lá, né? E a mulher fica naquele sofrimento durante anos. Eu já conheci pessoas assim. Queridos, é preciso estratégia, né? Porque uma mãe, ela tem que cuidar do seu filho, independente do que esteja acontecendo. Sabe, ela tem que amar o seu filho. Porque às vezes as coisas acontecem, né? Como a gente falou, às vezes vem o dia mal, né? Vem o dia mal. Mas
né, ainda que você esteja no dia mal, creia que filhos são bênçãos. Amém, querido? Os nossos filhos são bênçãos nas nossas vidas, independente da situação. Não me importa como ele foi concebido, sabe? Não me importa. Eu acabei de descobrir uma experiência de uma menina que eu gosto muito, e ela estava grávida e estava tentando esconder da família e já estava indo lá para 20 semanas e ninguém sabia. E, de repente, ela teve coragem, né? Teve coragem de falar, gente, estou grávida. E aí todo mundo acolheu, né? Todo mundo acolheu, porque é assim que acontece, querido. Uma vida gerada é uma pessoa que Deus está mandando para vir. Amém, queridos? É um cidadão que Deus está formando. Então, um filho, seja lá, independente da situação que ele foi concebido, ele é uma bênção na família. Né? Ele é uma bênção, ele deve ser amado e nós devemos cuidar. Então, Joquebede não ficou lá prostrada, não. Né? Ela viu que precisava, ela viu que ela tinha que enfrentar aquela dificuldade. E quando ela enfrentou, Deus não a abandonou. Né? A gente conhece a história de Ismael. Ele foi pai também de muitas nações. Foi um povo muito grande que Deus deu para ele. Ele foi um líder. Né? Então, ela também usou a estratégia. Elas tiveram, né, que passar por cima de vários desafios, né, para poder vencer. E a estratégia, né, eu quero falar sobre isso agora, para a gente terminar. A estratégia, ela precisa ser a estratégia certa, né? E às vezes a gente não sabe muito bem qual é a estratégia certa. Então, nós precisamos orar. Eu quero nessa noite dizer para você, ore para que Deus te oriente a como cuidar dos seus filhos. Porque, irmãos, filho criado, trabalho dobrado, isso é verdade, tá? Isso é verdade. Você que está com filho pequeno aí, vem na fila atrás da gente que você vai ver. Você vai ver o que é. Né? Porque um filho é para sempre. Amém, queridas? Um filho é para sempre, sabe? Não importa a situação. Ele pode estar casado, ele pode estar formado, ele pode ser um militar, ele pode ser, sabe, o bam, mas ele sempre vai precisar de nós. É por isso que eu falo, é bênção, Deus te deu, é para você cuidar, é para sempre. E fica também o recado para você que não tem filho. Se você quiser ter filho, bota isso nessa cabeça, pensa nisso. Esse é o conselho que eu dou para minha filha, né? Então, estou dando aqui para os jovens que estão aqui. Se quiser ter um filho, pensa, isso é para sempre, né? A sua vida mudada para sempre por causa do filho. Então, às vezes, a gente precisa de ter a estratégia certa. A gente precisa de ter as palavras certas. Amém, queridos? E, às vezes, você precisa ter silêncio, se for necessário. Aí fica um outro recado para você que é muito difícil, principalmente para nós que somos mulheres, né? Às vezes, a gente tem que fazer um silêncio, né? E, às vezes, no silêncio, a gente está falando mais do que 1000 palavras, né? Não tem um ditado que fala isso? Um silêncio vale mais que 1000 palavras. E tem situações que realmente vai ser assim. Às vezes a gente tem que se calar, né? Às vezes, recuar também é avançar, você sabia? Né? Eu estava ouvindo uma professora minha de psicologia, ela falou uma coisa que eu achei muito legal e eu quero compartilhar isso com vocês, porque ela deu o exemplo do arco e flecha, né? Aí você vai pegar o arco e vai puxar a flecha para trás, você vai ter que parar aqui para você mirar o alvo, para depois você acertar o alvo. Então, tem horas que você vai ter que recuar, querido. Tem horas que você, se você ficar falando no ouvido do seu filho, você vai piorar a situação. Você entende isso nessa noite? Você mãe, você pai? Tem hora que a gente precisa recuar. E ali, quando você recua, ali a gente pode ser considerado o tempo de espera. Né? A pastora Daílze hoje até falou sobre isso de manhã. Quando ela falou, eu falei, opa, isso aí também vou falar de noite. Existe o tempo de espera. Né? Esse é o tempo de você se acalmar, de você fazer uma introspecção, de você pensar de que forma você vai agir, para depois, então, você soltar e acertar o alvo, queridos. Esse tempo que você está esperando, a vida também está acontecendo. Você crê nisso?
a vida está acontecendo. Não parou a vida não, porque você está esperando um pouco, né? Porque Deus tem trabalhado isso em mim, né? Porque eu confesso que eu sou assim mesmo. Eu fico, ai meu filho, todo dia, né? Toda hora eu estou, poxa, né? Eu falo, ai, se você estivesse lá na igreja tocando com a gente, ia ser tão bom, ai, não sei o quê, né? Eu sempre falo, irmãos, Deus falou comigo nisso aqui, né? Talvez, acho que vou até parar um pouco de falar, né? Eles não vão ver mesmo essa pregação, então eu posso falar aqui, né? Que eles não vieram para cá hoje, estavam ocupados, né? Mas tem horas que a gente precisa realmente mudar a nossa estratégia, né? Mudar a nossa estratégia. E eu quero profetizar isso na sua vida, né? Nessa noite. Se for preciso, querido, se for preciso você mudar de estratégia, você mude. Mas mude junto com o Senhor, orando ao Senhor, pedindo a Ele que te dê a estratégia certa. Porque, né, essas mulheres, elas conseguiram salvar os seus filhos, né? Conseguiram ter filhos fortes, abençoados, filhos que foram homens líderes, que foram importantíssimos, né? E foi Deus, né? A mãe de Deus, né? Então, essas mulheres fizeram isso porque elas venceram os seus medos, venceram os seus sofrimentos, né? Elas encararam as suas adversidades, foram para cima dos seus desafios e elas tiveram fé, né? Muita fé para conseguir essas coisas que eu quero profetizar na sua vida, fé, né? Acreditar que vai acontecer, e elas tiveram a estratégia correta. E para a gente terminar, né, eu quero falar agora de uma mulher, né? Uma mulher que ela é muito importante, ela é abençoada por Deus e ela tem as forças renovadas todos os dias para enfrentar essa batalha. E essa mulher, o nome dela é Rosemary. Amém? Aí agora nós vamos repetir. E quando eu falar o nome dela eu quero que você fale bem alto o seu nome, né? Eu vou falar o meu e cada uma de vocês fale. E os homens só intercedam. Intercedam por nós agora, tá? Então vamos lá de novo. Uma mulher que é muito importante. Ela é muito abençoada por Deus. Ela tem as forças renovadas todos os dias para enfrentar as batalhas dela. O nome dessa mulher é... Você pode aplaudir o Senhor, querido? Essa mulher é você. Essa mulher sou eu. Nós somos mulheres fortes em Deus. E o Senhor, Ele vai à nossa frente, garantindo a nossa batalha. Para a gente, e vamos só voltar aqui no nosso texto inicial. Efésios 3, do 14 até o 16. Que ele vai dizer assim, olha, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Você crê que Deus tem o nome da sua família? O nome da nossa família, sabe? Deus toma o nome toda a família. Então, a minha família e a sua família está na mão de Deus. É nesse Deus aqui que nós estamos nos colocando de joelhos perante a Ele com a nossa causa, né? Para que, segundo a riqueza da sua glória, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Você se sente hoje, nessa noite, fortalecido pelo poder do Espírito Santo, querido? Receba isso, seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo nessa noite. E agora o 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe, querido, Ele faz muito mais do que aquilo que você pede, do que você pensa. Acredite nisso, né? Porque às vezes os nossos sonhos, às vezes a gente não consegue alcançar a profundidade do que Deus tem para mim e para você nessa noite. E eu quero profetizar, sabe? Eu gostaria de convidar as mães para virem aqui à frente, porque nós vamos orar. E quando nós orarmos, eu gostaria que você colocasse diante de Deus, né, os seus sonhos, os sonhos que você tem para a vida dos seus filhos, sabe? Porque eu creio que Deus, Ele
tem pensamentos para nós que são muito mais altos do que os nossos. Jeremias 29:11 diz: Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Você que recebe isso, querido? Deus quer que a gente tenha paz. E eu não posso aceitar, né, que o mundo faça com que eu não consiga dormir preocupada com meu filho. Amém, queridas? É isso que a gente precisa, colocar os nossos filhos no altar do Senhor. Eu queria pedir que as pastoras ungissem, né, as mães nessa noite. É uma unção que vai ser derramada na sua vida, uma unção de coragem. Você recebe isso? Uma unção de força do Espírito Santo, para você pegar e falar assim: Deus, o meu filho é teu. Eu creio que o Senhor está mudando a vida dele nessa noite. Não importa se eu já vim aqui em outras campanhas e eu ainda não recebi. Eu creio que o meu momento vai chegar. Você crê nisso? Eu creio, eu tenho esperança, né? Eu quero ser que nem a pastora Suzy, que pegou logo a filha dela e trouxe aqui para o altar, né? Falou assim, aqui está a prova de que Deus faz na nossa vida, né? Eu oro para que um dia eu pegue, né, meu filho esteja ali no teclado, quer dizer, o teclado agora fica, sei lá, não, o teclado está de férias, né? Olha só que tristeza, né? Então, eu oro para que um dia o meu filho esteja ministrando aqui nesse teclado. Você recebe isso aí, querido? Eu oro porque eu creio que Deus, Ele pode fazer isso. Então, vamos orar, queridas. Pai amado, Pai querido, Senhor, nessa hora queremos colocar, Senhor, diante de Ti, Pai, estas mães, Senhor, que estão de joelhos no Teu altar nessa hora. Ó Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha visitar o coração de cada uma delas, Senhor. Ó Deus, só o Senhor conhece o que vai no mais profundo, Pai, dos corações dessas mulheres, dessas mães que estão aqui nessa hora. Senhor, nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti a nossa causa, Senhor, porque sabemos que o Senhor se importa com ela, Senhor, porque Tu és aquele Deus que cuida de nós, Senhor, e que Senhor, que a gente tenha pensamentos, Senhor, de paz. Senhor, o Senhor quer que a gente tenha, Pai, esperança, Senhor, que a gente venha trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança, Senhor. Ó Deus, que a gente jamais venha desistir, Pai, Senhor, que a gente jamais venha esmorecer no meio da caminhada, Senhor, mas, Pai, que a gente venha viver a experiência, Senhor, assim como Agar, Senhor, assim como Ana, como Joquebede, como Maria, Senhor, assim como essas suas filhas, Senhor, foram vitoriosas em Ti, Senhor, mesmo em meio às adversidades, Senhor, que nós também, Senhor, venhamos a contar a nossa vitória, Senhor, nesse lugar, Senhor, que chegue o nosso dia, Senhor, de nós estarmos aqui, Senhor, falando, Senhor, os nossos filhos estão no Teu altar novamente, Senhor. Ó Deus, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, porque onde eles estão, o Senhor tem cuidado, Senhor, o Senhor tem guardado da violência, Senhor, o Senhor tem guardado de todo mal, de todo perigo, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus que tem sido fiel nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós queremos Te pedir, Senhor, fortalece cada mãe nessa noite, Senhor, aviva a nossa fé, Senhor, nos ajuda, Pai, a agir na estratégia correta, Senhor. Senhor, me ensina, Senhor, o que falar, o que dizer, Senhor, ensina as Suas filhas a usarem as palavras certas, Senhor, a usar estratégias certas, Senhor, e se tiver hora que a gente tenha que se calar, Senhor, que o Senhor venha nos calar, Senhor, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, nos dando, Pai, direcionamento, nos dando sabedoria, Senhor, nos dando cuidado, Senhor, fortalecendo a nossa fé, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que se nós estivermos de joelhos, Senhor, os nossos filhos estarão de pé, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Aleluia. Aplaude melhor, gente, porque está merecendo, hein? Amém. Uma palavra rica, abençoada, pastora Rosimério. Deus continue te usando como instrumento poderoso que você tem sido. Amém. Graças a Deus. Estamos chegando quase ao fim da campanha Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Por isso estou aqui agora, para falar para você que
terça-feira é o encerramento. Não, peraí, terça-feira não é o encerramento. Terça-feira é o último culto da campanha Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Nós teremos aqui um ato profético poderoso. Irmãos, nós já falamos aqui de mulheres ricas. Quem vai pregar terça-feira sou eu. Acho que não sobrou nem mulher para eu pregar. Fala. Não sobrou nem mulher para eu falar, gente. Mas eu descobri uma e eu quero falar sobre ela. Uma mulher importante chamada Mispa. Nós vamos estar aqui falando da importância de você interceder pela tua família. Às vezes a gente pensa, agora não tem mais jeito, acabou. Esquece isso. Tem jeito, ainda tem um tempão pela frente. E Deus está nesse negócio. Então, na terça-feira, eu proponho a você, eu trouxe isso aqui para servir de exemplo, tá, gente? Mas claro que eu não vou usar essa cor aqui, que não tem nada a ver com o nosso caso. Nós vamos trazer, talvez você tenha na sua casa uma toalhinha pequena, assim, ó. Uma toalhinha assim. Ó, a Cleonice falou que tem várias, de repente eu te empresta uma. Então você vai chegar aqui e vai receber uma folhinha igual a essa. É um pedido de oração. Onde você vai escrever aqui por quem você tem intercedido durante esse período. Isso vale para os homens também. Porque o homem intercede, tem mãe que é pai, tem pai que é mãe. Então, nós queremos que você traga uma toalhinha igual a essa. E aqui você vai receber o teu pedido de oração. Olha só, aí nós vamos colar o teu pedido aqui. Está vendo? Teu pedido vai ficar colado nessa toalhinha. Tem uma razão para isso. E foi Mispa que me ensinou. Mispa que me ensinou sobre isso. E eu quero ensinar isso a você terça-feira que vem, quando a gente encerrar essa campanha, você vai descobrir o que ela fez com um pano. Um único pano, você vai descobrir o que ela fez pelos filhos dela. A decisão que ela tomou, a postura que ela teve, o movimento que ela fez, tem que ter determinação. Essa palavra é forte, né? Tem que ter determinação. E nós vamos estar aqui falando sobre isso. Terça-feira, encerrando a campanha Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Quando vier para esse lugar, tu sabe que vai ter sorteio. Então, vai ser tudo muito pequeno, tempinho bem fechado, porque no final vai ter sorteio. Né, Janaína? Vai ter sorteio. O encerramento vai ser sábado que vem, no café que vai acontecer aqui. O Café Solidário. Café Solidário, olha só, estou até inventando coisa. O chá. Bota para mim, Duda, por favor. É Duda? Mudei o nome, né? Como é o nome dela? Juliana, vai acontecer. Aí sim, só para mulheres. Só para mulheres. Na terça-feira, vou entregar o passaporte a você. Aí você vai dizer, pastor, ainda não comprei o meu. Sabia que você pode fazer isso com o cartão de crédito? Você pode comprar no cartão de crédito. Está sobrando umas 4 ou 5 vagas, mas é importante que você esteja aqui. Aí você vai procurar a Janaína. Janaína, eu posso pagar no cartão de crédito? Vai poder. É porque ela não falou até hoje, mas já poderia antes ter pago no cartão de crédito. Aí você vai pagar o teu convite no cartão de crédito. Vamos ter uma palestra e vai ser uma tarde dinâmica. Uma tarde para mulheres, tá? Uma tarde dinâmica, com sorteio, com muita alegria. Na terça, você pode fazer a compra do seu ingresso. Você que não comprou, temos uns 4 só. Mas a gente queria fechar esse pacote. Então, na terça, você pode, inclusive, comprar no cartão de crédito. Eu vou dizer, é imperdível. É muito bom. Quem já teve nos anteriores gostou. E quem vier nesse vai gostar um pouco mais, porque o tempo passa e a gente aprende. Tá? Na terça-feira, você não vai embora. Quando chegar do trabalho, porque a gente chega em cima da hora, e não dá tempo de fazer a janta, mas a gente quer fazer, porque precisa fazer. Você não vai fazer, vai deixar para fazer depois. Vem com fome mesmo. Aqui vai ser servido um caldo depois, quando finalizar. E esse caldo vai custar 0,800. Só isso. Aplaude, gente, aplaude porque merece. Tá? Nós vamos, na sequência, terminou o culto, terminou o sorteio, que vai ser muito rápido, você vai poder degustar um caldinho com
com torradas ali na frente, tá? Só para a gente fechar esse pacote bem bonito, como se fosse um trabalho bem familiar. E sábado, a gente encerra aqui no terraço, naquele chá, ó, tudo de bom para nós. Amém? Deus abençoe tua vida e te aqueça com paz. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos conhecer nosso visitante Carlos Alberto. Faz assim com a sua mãozinha. Oh, glória. Amém. Seja bem-vindo, amado. Em nome de Jesus. Vamos dizer para ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E volte sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, agradecendo a Deus por essa noite maravilhosa, um início de semana abençoado para todos nós, para cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que foi feito neste lugar. Receba, Pai querido, como aroma suave nas tuas narinas, Senhor, todo louvor, toda a nossa gratidão, Senhor. Nos conceda, Senhor Deus, uma noite de descanso, uma semana abençoada com saúde, na tua presença, na paz, Senhor Deus, do Cristo Jesus. Pai querido, muito obrigada por tudo. Leva-nos, Senhor Deus, em paz e segurança. Nos faz, Senhor, chegar em casa, Senhor Deus, guardados por tuas mãos santas e poderosas, nos livrando de todo o mal físico e espiritual, em o nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, com cada família aqui representada, não somente hoje, mas para todo sempre. A Igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe e boa semana e a paz do Senhor.